Capítulo 175 Reviravolta. Os olhos da garota se encheram de pânico, pois sabia o que estava prestes a acontecer. O cabo arqueiro, por sua vez, tinha uma expressão cheia de desdém ao ver o rosto do jovem monstro. As tropas atrás dele também riram. Isso é o que você ganha por mexer com a Guilda Massacre, nós não temos misericórdia de lixo. Olha só pra ele, acho que nem vai dormir à noite porque matou a garotinha, hahaha. Mate ela, líder, mate. Exaltado, o cabo sorriu maliciosamente. Antes esse jovem havia causado-lhe terror, mas agora estava sem ação por sua causa. Vendo e ouvindo tudo aquilo, o coração de Fernando se encheu de ódio. Não importa em que mundo, sempre haveria escória que não se importava em fazer mal a outros. Levantando a mão esquerda, uma lança de fogo apareceu. Oh, o que você está fazendo? Eu vou matá-la. E vou matar os outros também. Vendo o pavor nos olhos da menina, Fernando se decidiu. Se eu não posso salvá-la e ela irá morrer, que ao menos não seja em vão. Foi então que o cabo e os outros membros da Guilda Massacre entenderam, o jovem planejava queimar eles e os escravos juntos. Bastardo louco! Você vai matar esse povo com quem estava preocupado antes? Fernando não respondeu, seu corpo tremeu levemente como se hesitasse, mas isso durou só um segundo. Então levantou o braço, pronto para jogar a lança de fogo. Você não precisa fazer isso. Nesse momento uma mão tocou seu ombro, ele estava num dilema interno tão grande que nem notou alguém aproximando-se por trás. Ao olhar, viu um rosto calmo e reconfortante, era Carol. Está tudo bem, Fernando, nós estamos aqui. Ela disse, então enroscou sua mão em torno de seu pescoço, puxando-o para perto e abraçando-o. O cabo arqueiro e os outros membros da Guilda Massacre ficaram surpresos com isso. Você causou problemas ao líder, então é bom que saiba o preço a ser pago. Uma voz gelada soou. Cuidado! Um dos homens gritou alarmado, mas era tarde demais. Uma sombra escura atravessou por entre os membros da Guilda Massacre e os escravos, chegando atrás do cabo num instante. Oh, o que? Assim que virou seu rosto, sentiu uma dor forte, uma espada perfurou suas costas descendo até sua perna esquerda. Ah! Atrás do homem, uma mulher com longos cabelos negros e um sorriso malicioso estava parada. Sem se importar com os gritos, puxou sua espada lentamente. Devido à dor aguda, o sujeito soltou a garota, caindo no chão em meio a gritos de agonia. Bang! Svi! Os arqueiros se preparam para atirar, mas explosões e flechas acertaram o local em que estavam. Mesmo que ferissem levemente algumas das pessoas amarradas, os ataques foram certeiros, focando somente nos inimigos. Emily, Kelly e Lina no topo do desfiladeiro eram as responsáveis, não se sabia o que houve com os soldados que subiram, mas as garotas voltaram a atacar. Logo atrás de Fernando e Carol que estavam parados, o restante dos membros do Esquadrão Zero surgiram, Noah, Ronald, Léo, Archie e os outros vieram correndo, entrando em combate com as forças que estavam emaranhadas em meio aos escravos. Fernando, que estava com os nervos à flor da pele, quase sentiu seu corpo esmorecer, a mistura de raiva pela crueldade dos inimigos e ansiedade pela situação dos membros do esquadrão em parte se apaziguou. Os magos e arqueiros que estavam focados no lado de Tom e Bracas começaram a se sentir temerosos, se o outro grupo fosse dizimado eles seriam os próximos. O cabo arqueiro em meio à dor arregalou os olhos ao ver essa cena. Como? Onde está Frederic? Ele levou tantos homens com ele. Oh, você fala do lanceiro? Nossa gatinha da lança cuidou dele, quanto ao restante, é claro que estão todos mortos. Teodora disse com um sorriso. Ouvindo aquilo o homem se encheu de desespero, o sangue de seu ferimento também não parava. Vendo a morte se aproximar, tudo o que pensava era em sobreviver, nada mais importava. Me poupem. Eu me rendo, por favor. Vendo o sujeito se contorcendo e implorando, Teodora sorriu largamente, como se achasse a situação engraçada. Desculpe, mas nós não temos misericórdia de lixo. Ouvindo aquilo o cabo ficou horrorizado, essas foram as palavras de um de seus homens anteriormente. Com um movimento de espada Teodora cortou a garganta do sujeito, pondo fim à sua vida. Os arqueiros e os poucos soldados que enfrentaram Fernando antes, começaram a ser perseguidos e mortos pelos membros do Esquadrão Zero, enquanto os magos e arqueiros que atiravam contra Tom e Bracas começaram a fugir, mas ao dar uma abertura foram bombardeados por Tom, Luiz e Bracas.
Fernando viu toda aquela cena cheio de surpresa. A situação que antes era desesperadora mudou num piscar de olhos. Você vê? Essa é a força que você deu ao Esquadrão Zero. Nós não somos mais os fracos que ficam encolhidos atrás do nosso líder. Carol disse com uma voz cheia de confiança. Fernando olhou para ela e só então percebeu o ferimento em seu ombro. Você está machucada? O que houve? Com o rosto em pânico e as mãos trêmulas, Fernando tirou uma poção de cura. Vendo o desespero e preocupação do homem que amava em relação a si, ela riu em autossatisfação. Está tudo bem, foi só um arranhão. Já tomei uma poção. Carol respondeu com um sorriso carinhoso. Fernando ficou surpreso ao ouvir isso. Antigamente mesmo um simples arranhão a faria se queixar, mas agora parecia bem mesmo com esse ferimento. Assim como Carol havia dito, todos estavam mudando e evoluindo, não eram mais pessoas que ele precisava desesperadamente proteger, mas aliados confiáveis em quem podia confiar. Depois de ter certeza que a Carol estava realmente bem, Fernando focou seu olhar na luta. É hora de acabar com isso. Poucos minutos depois, todos os membros da Guilda Massacre foram mortos ou capturados. Alguns tentaram correr em direção aos dois subtenentes, mas foram impedidos pelos membros do Esquadrão Zero. Enquanto cravava sua espada no último inimigo que tentava fugir, Fernando olhou na direção de Ugner. A luta se mantinha acirrada, os dois subtenentes e os dois cães negros lutavam contra o homem loiro, sem dar muito espaço para o mesmo agir. Cada balanço dos machados de Ugner faria o ar tremer e uma rajada violenta de vento ser lançada para a frente. Os movimentos rápidos e poderosos do mesmo mal davam tempo aos dois subtenentes de agir, se não fosse graças aos cães negros que ora e outra uivavam, causando algum tipo de efeito em Ugner, ou deixando mais lento, a luta já teria sido decidida. Os três que estavam emaranhados numa luta acirrada, sabiam o que se passava do outro lado. Quando as tropas da Guilda Massacre estavam dominando, o subtenente baixinho e o alto atacaram cheios de vontade e confiança, mas quando perceberam suas tropas sendo mortas, começaram a entrar em pânico e pensar em fugir. Ugner obviamente sabia o que estavam pensando e mesmo em troca de uma série de ferimentos, não deu aberturas para que ambos fugissem, ficando à frente da saída. Maldito! Nos deixe passar! O subtenente velho e baixinho gritou cheia de raiva. Hahaha! Você não disse que sua Guilda Massacre venceria e me matariam? Ugner zombou. Mesmo que subtenentes fossem poderosos por si só, ainda eram humanos como quaisquer outros. Se cercados por tropas inimigas estavam fadados a serem mortos. Sabendo disso, ambos estavam desesperadamente tentando abrir caminho, mas a ferocidade do homem conhecido como Titã Louco não os permitia. Pablo, as coisas não estão indo bem. Temos que fugir. O subtenente alto e magro disse. Você acha que eu não sei, Liam? Vamos sacrificar os cães e tentar forçar nossa passagem. Levantando as mãos, o velho baixinho chamado Pablo criou uma corrente elétrica poderosa que corria entre uma mão e outra. O barulho crepitante era assustador. Ugner viu isso e franziu a testa, sabia que esse era o movimento desesperado de seus oponentes e eles dariam tudo nessa tentativa. Assim que o velho estava prestes a lançar sua magia de eletricidade, ouviu um barulho ensurdecedor. O que? Quando olhou para trás, seus olhos se encontraram com os de um jovem pálido em armadura negra. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, as tropas inimigas estavam muito longe, não havia como chegarem tão rápido. O olhar frio do jovem o fez congelar por um instante, desistindo de atacar o Titã Louca, seus olhos se arregalaram em loucura. Para chegar aqui num instante, esse garoto não é simples. Tenho que matá-lo primeiro. Assim que Pablo estava prestes a lançar a corrente elétrica em direção ao rapaz, o viu levantar sua espada vermelha e apontá-la para si. Você acha que sua espada é mais rápida que minha magia? Que piada! O velho pensou consigo mesmo. Bum! Fernando estava parado com um rosto inexpressivo ainda com o nariz erguida, apontando para a frente. O local em que apontava e onde o velho homem estava um momento atrás agora era um mar de chamas.